Eu te saúdo com a paz do Senhor. Prepare-se para conhecer o terceiro trimestre de 2025 da classe de adultos. A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Comentarista Pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves é articulista, escritor e conferencista. É mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná e especialista em interpretação bíblica. É bacharel em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e licenciado em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Ensinou grego, hebraico e teologia sistemática na Faculdade Evangélica do Piauí. Autor de alguns livros, das quais se destacam Por que Caem os Valentes, de 2009, Defendendo o Verdadeiro Evangelho, de 2009, Davi, Vitórias e Derrotas de um Homem de Deus, coautor Prêmio Areté, de 2009, Maravilhosa Graça, de 2016, A Supremacia de Cristo, de 2017, e o Carisma Profético e o Pentecostalismo Atual, de 2021. Lição 1. A igreja que nasceu no Pentecostes. A igreja, ela nasceu no fogo e é no fogo que ela deve continuar. O texto bíblico é Atos capítulo 1, versículos 12 ao 14 e também Atos capítulo 2, versículos do 37 ao 47. Lição 2. A igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Geralmente, em todas as nossas esferas da vida, nós temos pessoas ou situações pelas quais nós temos como ser uma questão de seguir. Nós temos um exemplo a ser seguido. Nós temos uma referência. E aqui tem uma igreja de Jerusalém que é um modelo a ser seguido, que nós devemos segui-la, né? O mesmo exemplo da igreja de Jerusalém, a igreja de hoje também precisa ser igual. O texto bíblico está em Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 14. Lição 3. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Recentemente, temos visto muitas pessoas envolvidas em questões da igreja que pregam de tudo na igreja, menos o Evangelho de Jesus, menos a fidelidade do Evangelho de Cristo. E isto é muito triste porque com esta questão nós vemos que a igreja acaba perdendo a sua identidade, que é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. O texto bíblico está em Atos capítulo 3, versículos do 11 ao 26. Lição 4. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Como nós, a igreja nasceu no Pentecostes, nós também devemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós devemos ser seguidos pelo Espírito Santo. O texto bíblico está em Atos capítulo 4, versículo 19 ao 31. E é por isso que muitas igrejas atualmente são raquíticas na fé. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Lição 5. Uma igreja cheia de amor. João 3,16 nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso porque o amor é a raiz principal do Evangelho. Então a igreja, para pregar o Evangelho fiel, nós devemos ser uma igreja cheia de amor. O texto bíblico está em Atos capítulo 4, versículos do 32 ao 37. Lição 6. Uma igreja não conivente com a mentira. João 8,44 nos fala que o diabo, ele é o pai da mentira. E, infelizmente, muitas igrejas hoje estão pregando uma mentirinha aqui e outra mentirinha ali. E outras são mais ousadas e acabam pregando muitas mentiras no púlpito. Entretanto, a igreja do Senhor Jesus, ela não deve ter conivência com a mentira, ou seja, não deve andar de mãos dadas com a mentira. Por quê? Porque nós falamos da verdade que é Jesus. A palavra do Senhor, ela é a verdade, João 17,17. Então nós devemos falar a verdade e não ser conivente com a mentira. O texto bíblico está em Atos capítulo 5, versículos do 1 ao 16. Lição 7. Uma igreja que não teme a perseguição. Hoje, com o advento das redes sociais, muitas pessoas têm muitos e até milhões de seguidores. E isto é saudável. Entretanto, a igreja do Senhor Jesus, ela não deve temer a perseguição. Porque a igreja certamente terá seguidores, como eu e você, por exemplo, somos seguidores de Cristo, portanto somos parte da igreja. Entretanto, nós teremos mais, a igreja, no sentido amplo, coletivo, ela terá mais
perseguidores do que seguidores. Por quê? Porque Jesus falou que nós seremos, né? A igreja seria perseguida por causa do nome dele. O texto bíblico está em Atos, capítulo 5, versículos do 17 ao 29 e do capítulo 12, do versículos 1 ao 5. Lição 8. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. A igreja é um organismo e uma organização. A igreja é um organismo no sentido espiritual. Quando uma pessoa do corpo de Cristo está sofrendo, as outras também sofrem. Da mesma forma, quando esta está alegre, a igreja toda também se alegra, porque nós somos um organismo. No sentido direto da palavra, é como, por exemplo, quando algo acontece no seu corpo, quando alguma parte do seu corpo se fere, todo o corpo sente a dor, né? A ideia do organismo é essa. Entretanto, a igreja também ela é uma organização. E como uma organização ela é dirigida por homens, né, por pessoas, né, no caso humanas, então certamente ela terá problemas e algumas pessoas também causarão problemas à igreja. Inclusive eu e você, todos nós somos sujeitos a essas questões de errar hoje ou errar amanhã. Uma hora ou outra nós seremos problemas para a igreja. Inclusive há quem diga, se você encontrar uma igreja sem problema, não entre nessa igreja porque o problema será você. Então a igreja precisa enfrentar os seus problemas. Entretanto, como essa igreja vai enfrentar esses problemas? Causado por seus membros, por exemplo, com amor cheio do Espírito Santo. O texto bíblico está em Atos capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Lição 9. Uma igreja que se arrisca. Existe uma linha muito tênue entre arriscar e tentar a Deus. E nesta lição nós veremos a diferença para que nós não venhamos pecar contra Deus. O texto bíblico está em Atos capítulo 6, versículos do 8 ao 15 e dos versículos 54 ao 60. Lição 10. A expansão da igreja. A igreja, ela precisa, claro, como uma organização e um organismo, ela precisa crescer tanto na questão espiritual quanto na questão física. A física, que quero dizer, que nós devemos crescer em quantidade de pessoas, né? Tanto em quantidade e em qualidade, porque o Senhor Jesus, a Bíblia nos relata que o Senhor quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E por isso nós pedimos ao Senhor que verdadeiramente nós venhamos fazer com que a igreja vai sempre crescer, vai expandir. Mas para que a igreja venha expandir, eu e você precisamos fazer o quê? Pregar o evangelho, o fiel evangelho do Senhor Jesus, com amor cheio do Espírito Santo, para que outras pessoas também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Lição 11. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O texto bíblico está em Atos capítulo 10, versículos do 1 ao 8, dos versículos 21 ao 23 e dos versículos 44 ao 48. Lição 12. O caráter missionário da igreja de Jerusalém. A questão missionária, propriamente dita, a igreja ela nasceu para a questão de missões, né? Então, nós aqui veremos em Atos capítulo 11, né, que é o texto bíblico, Atos capítulo 11, versículos 19 ao 30. E finalmente, lição número 13. A Assembleia de Jerusalém. O texto bíblico está em Atos capítulo 15, versículos 22 ao 32. Então, essas são as 13 lições do terceiro trimestre de 2025 da classe de adultos. Eu certamente estou aguardando você neste trimestre para que nós venhamos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos estar cheios de amor, cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho de Cristo, que nós venhamos verdadeiramente fazer com que a igreja do Senhor venha se expandir para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu aguardo você neste terceiro trimestre de 2025. Fica na paz.